mais um Giro Sindical. O Giro Sindical é uma parceria entre o DIESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, e o SINDCT. SINDCT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Esse é mais um Giro Sindical ainda durante a quarentena causada pela epidemia do coronavírus. Nós vimos tentando entender cada vez mais todos os processos que abalam as pessoas e colocam desafios para o movimento sindical em meio a essa situação tão específica. Nesse Giro Sindical, nós trazemos a Cristina Vieselli, que é mestre e doutoranda na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde também atua como técnica do DIESE e uma das fundadoras e colaboradoras do coletivo Economia Pró-Gente. Cristina, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Já vou passar a palavra para você e com uma perguntinha. Você escreveu um artigo cujo link a gente vai disponibilizar aqui embaixo no Saiba Mais, e onde você defende que existe um corte de gênero nessa situação que nós estamos vivendo. Você pode explicar um pouquinho melhor para a gente o que seria esse corte de gênero? Ou, em outras palavras, porque, ao seu ver, a epidemia ela afeta de diferentes maneiras homens e mulheres? Os homens, a taxa de mortalidade masculina é maior do que a feminina. Isso porque, provavelmente, em decorrência de outras doenças que eles já têm, maior incidência de fumantes, obesidade, etc. Uhum. No entanto, a gente tem que ter esse olhar também sobre essa questão da forma como as mulheres são impactadas, porque essa pandemia ela vai afetar muito, e ela já está afetando, né, a questão da reprodução social. A gente consegue enxergar, né, que as pessoas, elas, quem pode, né, está ficando mais em casa. As escolas, elas foram fechadas, né, então o trabalho reprodutivo não remunerado, ele se intensifica. E também, no mercado de trabalho, a gente tem um aprofundamento da taxa de desemprego. O fato das mulheres exercerem, principalmente, esses trabalhos reprodutivos não remunerados, a gente está sobre-representada nessas ocupações, né, de limpeza, cuidado de idosos, cuidado de crianças, decorre numa maior vulnerabilidade feminina, tanto a questão do aumento do desemprego, quanto a questão da maior intensificação desse trabalho doméstico. Então, aí a gente vai ter uma penalização ainda maior sobre a mulher dessa questão de ficar em casa. E, além disso, né, a gente tem que entender que a gente vive numa sociedade cuja o índice de violência doméstica é muito grande, e essa violência ela ocorre principalmente dentro dos domicílios, né? Essa violência de gênero, ela ocorre principalmente dentro dos domicílios, né? Então, já se detectou no mundo um aumento da violência doméstica. Quando começou os casos do coronavírus em Wuhan, na China, né, teve em um mês, triplicou o número de denúncias de violência doméstica. E aqui no Brasil, a gente, os dados brasileiros são ruins, na realidade, né? Mas a gente provavelmente vai ter também essa questão do incremento da violência doméstica. Então, na verdade, multifatorial, né? Outra questão importante que impacta mais as mulheres do que os homens também porque não só nas atividades não remuneradas a gente está a gente tem maior incidência, mas também nas atividades remuneradas ligadas aos cuidados diretos, né? Então, por exemplo, a questão das empregadas domésticas e a questão, por exemplo, das enfermeiras e auxiliares de enfermagem. Nesse artigo eu coloco, né, que, por exemplo, as enfermeiras e auxiliares de enfermagem, eu falo no gênero feminino porque 85% da categoria é mulher, né? E elas que fazem os primeiros atendimentos, que ficam acompanhando
os pacientes. Então, elas estão mais vulneráveis a se infectar, enfim, né, a acabar em óbito, né? E também as empregadas domésticas, que é uma ocupação cuja participação é 97%, composta por mulheres, e é uma ocupação que ela é marcada pela informalidade. Aí a gente vai enxergar que os empregadores provavelmente vão demitir, né, essas empregadas domésticas, o que está acontecendo, ou então vão fazer com que elas virem empregadas domésticas residentes. E isso tem um lado muito ruim, né, porque elas acabam se distanciando da família e também tendo maior vulnerabilidade dentro do emprego, as situações de assédio, situação de assédio, inclusive sexual. Né? Então, é uma situação muito frágil que essas trabalhadoras têm, né? Também por terem remunerações muito baixas, estão na base da remuneração, e por ter essa questão da vulnerabilidade, né? Então, por isso que a gente tem que enxergar que há um movimento de maior fragilidade entre as mulheres do que entre os homens, apesar que o vírus ele mata mais homens que mulheres. Né? Então, você considera, pelo quadro que você traçou, de que as mulheres estão ainda mais sobrecarregadas no período da pandemia do que no período anterior à pandemia? É isso que a gente pode concluir? Historicamente, isso não acontece só no Brasil, né? Isso acontece no mundo inteiro. As mulheres, elas trabalham mais em atividades não remuneradas, sejam elas cuidados com pessoas, afazeres domésticos, limpeza. No mundo, a gente tem várias pesquisas de uso do tempo e todas elas detectam essa diferença entre o uso do tempo entre homens e mulheres. No Brasil, a gente tem a Pesquisa Nacional por Amostra Domicílio Contínua, que tem um módulo da pesquisa que faz justamente essa análise sobre o uso do tempo. A gente não tem ainda os dados após a pandemia, claro, né? É uma pesquisa que é feita, a publicação é feita anualmente, mas a gente vê que as mulheres elas despendem em torno de 10 horas a mais por semana do que os homens. Com a pandemia e com o fechamento das escolas, as crianças elas ficam em casa e, além disso, por exemplo, os trabalhos voltados para os cuidados de idosos também tendem a se intensificar, né? As pessoas elas estão indo menos ao hospital por motivos menores, né? Então, elas estão sendo mais cuidadas em casa, né? Motivos menores, eu digo, estão evitando de ir para o hospital para não ser infectados, né? Tem uma gripe, tem alguma coisa, fica em casa. Quem vai cuidar são as mulheres, né? Porque as mulheres estão mais fazem esse trabalho historicamente, sabem fazer esse trabalho, já que fazem historicamente, a gente aprende desde criança, né? A fazer isso, não é um trabalho não é um trabalho fácil, né? Apesar de muitos homens acharem que é algo da natureza da mulher. Na verdade, não, a gente é treinado para isso ao longo da nossa vida, né? Então, a gente consegue fazer de forma mais fácil, assim, normalmente, né? Por ter esse treinamento, vamos dizer assim, e por consequência, nós faremos mais este trabalho, né? O que pode acontecer é que, com esse sobrepeso do trabalho, as mulheres, e também pelo gap salarial entre homens e mulheres, as famílias que são compostas, né, desse modelo homem-mulher, né, modelo heteronormativo, que o homem recebe mais, pode ser que o homem mantenha-se no trabalho e a mulher ela vai ter que abrir mão do seu trabalho. Então, eu imagino que a gente vai ver os dados futuramente, né? Mas a tendência é essa, justamente intensificação do trabalho da mulher, duplas, triplas jornadas, né? Esse quadro que você trouxe aqui para nós, aqui no Giro Sindical, enquanto você falava, eu fiquei imaginando tudo o que tem aparecido nos comerciais na televisão, nos comerciais
onde a gente acessa qualquer meio de comunicação, em que há uma romantização da pandemia, em que as famílias estão em casa, há uma romantização do você tem mais tempo com o seu filho agora, de uma mãe completamente linda, fazendo os deveres de casa com o filho ou aproveitando para fazer brincadeiras que não seriam possíveis se não fosse a pandemia. É um quadro bastante diferente. Inclusive porque a isso a gente também deve agregar, acredito, e você fez isso, as condições do próprio mercado de trabalho. Que estar em casa insegura, estar em casa ansiosa, estar em casa sem saber do futuro, não leva ninguém a compartilhar momentos extremos de felicidade constante e contínua com a família. Sim, exato. Tem várias questões, né, que a gente pode pensar a respeito dessas propagandas, né? Uma delas é para quem, com quem que ela está dialogando, com quem que essas propagandas estão dialogando, né? Já que boa parte das famílias pobres, enfim, não tem como ficar só em casa, né? Vivem apinhadas, né? Não tem separação, vivem muitas pessoas dentro, tem uma situação muito difícil. Quem consegue ficar em casa tem o privilégio de ficar em casa, né? Agora, o lar, o domicílio, não é livre de relações de poder, livre de não é essa propaganda de margarida, né? Tanto que o maior incidente de violência doméstica ocorre dentro, quer dizer, a maior incidência de violência de gênero ocorre dentro dos domicílios, né? Mortes de mulheres ocorrem, feminicídios ocorrem dentro dos domicílios. Então, a gente vê que, por exemplo, as empresas, muitas empresas definiram home office para quem pode, né? Mas aí é aquele home office com a criança pendurada do lado, ou então sobrecarregando outras pessoas, né? Muitas vezes os avós, a avó, né? E outras pessoas que precisam fazer essa questão da rede de cuidados, né? E, obviamente, que vai aumentar a ansiedade, vai aumentar a questão da agressividade, inclusive, né? O medo mobiliza muitos sentimentos ruins das pessoas, né? E ações ruins também, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Quando a gente fala de ficar em casa, parece que as pessoas não têm conflitos, né? Parece que não é um local de conflito, né? Quando, na verdade, é de muito conflito e muita desigualdade de distribuição de trabalho, muita desigualdade de distribuição de tempo, né? E isso, na verdade, por um lado, escancara também essas relações, né? Acho que sim, por esse lado, sim, né? Porque as mulheres... uma das soluções que as mulheres de classe média encontraram no Brasil para conseguir se inserir no mercado de trabalho foi através das empregadas domésticas e também, né, de escolas de educação infantil privadas, etc. Agora não tem mais isso, né? As empregadas domésticas, boa parte, né, devem ficar em suas casas, né? Ainda que muitos empregadores queiram mantê-las consigo, né? Mas devem ficar em suas casas. E daí as pessoas vão ter que fazer esse trabalho, né? E daí se escancara também essas relações que antes estavam meio que apaziguadas por essa questão de ter outras soluções, né? De delegar esses trabalhos para terceiras pessoas. Cristina, você falou várias vezes ao longo aí das suas explanações sobre o trabalho remunerado e o trabalho não remunerado. Quando você fala dos cuidados com a casa, os cuidados com os filhos ou com os idosos, e você atribuiu isso diversas vezes como frequentemente dado às mulheres e como o trabalho não remunerado. É possível pensar em remuneração desse trabalho? Se ele fosse remunerado, haveria uma grande contribuição desse tipo de trabalho para o PIB da economia, por exemplo? Ou se a gente contasse esse trabalho na economia, mesmo ele não sendo remunerado, se a gente contasse como trabalho, será que não haveria um maior reconhecimento? A gente não poderia ver o invisível que a gente torna invisível hoje? Esse debate é bem interessante, né? E, na verdade, assim,
nos anos 70, teve um movimento bem forte que começou na Itália, que era justamente isso, né? Salário para os trabalhos domésticos, né? Uma das precursoras desse movimento foi a Silvia Federici, que hoje a gente, né, tem bastante gente que está lendo os trabalhos dela, etc. Né? E acredito que sim, que esse tema volta com força nesse momento, que está se discutindo também a questão da renda básica, né, universal, a permanência dessa renda básica, porque daí a gente enxerga o seguinte: não tem mais emprego, desemprego estrutural em função da questão da industrialização, indústria 4.0, que está diminuindo os postos de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas não pararam de trabalhar, né? Porque as pessoas precisam reproduzir a própria vida, né? E essa é uma das maiores funções de viver em sociedade, né? É a reprodução da vida, o cuidado de si, o cuidado do próprio planeta. Então, sim, acho que a gente consegue enxergar melhor de que se a gente para de produzir mercadorias, ou se as mercadorias elas não param de produzir, né? Mas se as pessoas elas não estão mais empregando tanto tempo para a produção de mercadorias, elas não estão parando de trabalhar. Elas têm todo o trabalho que tem que ser visto também, enxergado, que foi invisibilizado, né? Por ser feito por mulheres, e que agora a gente consegue enxergar. Bom, e se esse trabalho é invisível e não é trocado por moeda, né, não é trocado no mercado, como é que a gente vai fazer para valorizar ele, para essas pessoas terem alguma dignidade, né, e autonomia a partir da remuneração? Acredito que sim, que é importante essa discussão, e inclusive fazendo o link com a questão da renda básica. Tem vários países que fazem uma mensuração de quanto que valeria o trabalho doméstico não remunerado, os trabalhos reprodutivos, né? Em países mais desenvolvidos, isso depende muito da metodologia, varia muito, né? Mas em países mais desenvolvidos a gente tem uma razão em torno de 40% até 60% do PIB que valeria. E isso é bastante maior, né? Maior do que as mensurações que foram feitas aqui, que giram em torno de 13%, 11%, né? Tem algumas pesquisadoras que já fizeram isso. A Iudete é uma lá da Universidade Federal Fluminense, é uma das pesquisadoras. Tem uma outra doutora também, Cristina, poxa, esqueci o nome da mulher, mas ela também fez uma mensuração que chega em torno de 11%. Mas isso porque a gente tem, na verdade, a gente não consegue ainda ter uma pesquisa de uso do tempo muito acurada, né? A gente não tem um diário de uso do tempo, então a gente tem uma subvaloração do tempo, e também porque a gente sempre faz a valoração a partir da remuneração que é dada no mercado, né? Então, esse número poderia ser maior se a gente fosse pensar que esse trabalho está sendo também subvalorizado no mercado, em termos monetários. Mas seria isso, uma parcela muito importante do produto interno bruto do mundo, né? Inclusive a Oxfam fez um documento esse ano, que foi lançado esse ano, que ela fez uma mensuração de quanto valeria os trabalhos domésticos não remunerados no mundo. Agora eu não lembro o dado, mas é bem interessante, assim, porque justamente coloca a sobre-representação das mulheres e também das meninas, né? Não só das mulheres adultas, mas também das meninas no mundo, né? E como que isso impacta na trajetória das jovens, né? Crianças que muitas vezes elas têm que deixar os estudos e o próprio trabalho para cuidar dos irmãos, etc., por não ter a presença do Estado
como provedor dessas políticas, né? Cristina, sobre a situação da pandemia, nós vimos que o auxílio emergencial, ele tem um valor de R$ 600 e que parece que houve um reconhecimento da mãe solo, da mulher Uhum. chefe de família, podendo acumular 2 auxílios num montante correspondente a R$ 1.200, o que significa ainda um pouquinho só a mais do que um salário mínimo. Uhum. Isso, você viu isso como um avanço? Ah, com certeza. Eu achei que, apesar, né, do valor R$ 600 e até R$ 1.200, né, não ser um valor muito substancial, né, para as mulheres que precisam sustentar suas famílias, é uma diferença enorme, faz uma diferença muito grande para a vida dessas pessoas. Então, certamente é bem importante e certamente também acho que esse olhar sobre as famílias chefiadas por mulheres também foi um passo muito importante, porque a gente enxerga que há um aumento dessas famílias que são formadas, né, nessa estrutura familiar que é formada por uma mulher e seus filhos. Isso, na verdade, mais de 90% das famílias nesse formato, né, uma pessoa responsável e filhos são formadas por mulheres, né? E essas mulheres, a gente sabe que elas estão numa situação muito vulnerável, né, porque normalmente vivem em locais com uma estrutura ruim, com baixo acesso a saneamento, e também não tem acesso à escola de educação infantil e recursos voltados para a saúde, etc. Então é muito complicado, né? Não é à toa que essas pessoas, normalmente mulheres negras, elas estão abaixo da linha de pobreza, né? É uma grande incidência de famílias nessa estrutura abaixo da linha de pobreza, o que é terrível para a situação da chefe e também pensando no futuro dos filhos, né? Então, isso poderia garantir com que essas crianças elas tenham um mínimo de dignidade durante a pandemia e deveria inclusive se estender para além, né, da pandemia, né? Porque é uma situação que depois quando a gente passar por esse período, né, e espero que não se estenda tanto, né, apesar que a gente não sabe por quanto tempo que vai acontecer, né? Mas vamos passar por uma crise econômica muito grande, né? E daí essas pessoas vão precisar de assistência, vão precisar de também acesso à renda para cuidar de seus filhos, né? É um trabalho que essas mulheres fazem para a sociedade, acho que é isso que tem que ser visto, né? Na época que foi lançado e foi intensificado o programa Bolsa Família, tinha muitas pessoas um olhar assim muito moralista sobre não, mas não está trabalhando, como é que recebe uma renda se não está trabalhando? Na verdade, essas mulheres estão trabalhando muito, né? Mesmo que essas mulheres não estejam, a boa parte trabalha no mercado, mas mesmo que não estivesse trabalhando no mercado, mesmo que estivesse trabalhando em casa, cuidando de seus filhos, estão fazendo um trabalho importante para a sociedade, que deveria ser visto por toda a sociedade como muito importante, porque essas crianças elas vão ser cidadãs, elas vão estudar, elas vão também participar da política. Então, é um trabalho que as mulheres fazem que tem que ser reconhecido. Infelizmente, é invisibilizado. E o mecanismo de invisibilização desse trabalho, ele é muito subjetivo, não? Eu vi, você tocou na Silvia Federici, e eu vi recentemente uma foto dela, dessa famosa feminista, ela mora nos Estados Unidos e é italiana, Uhum. que ela segurava uma faixa em português em que estava escrito: o que você chama de amor é trabalho não pago. É. Então, o mecanismo de fazer com que as mulheres trabalhem e não exijam, e nem elas mesmas, nem nós mesmas, não nos damos conta que é um trabalho, é dizer, olha, eu faço por amor, eu cuido dos meus filhos porque eu os amo, eu cuido dos meus pais porque eu os amo, eu cuido dos meus sogros porque eu os amo. E dessa forma, amor não é trabalho, amor É.
não se paga. Ou, como diz o ditado, amor, com amor se paga. Então é muito subjetivo, é um mecanismo que nos envolve de uma maneira muito densa, não? Exato, né? E é engraçado, né? Porque a gente pensa, né, que, bom, nós vivemos uma sociedade que é monetária, a gente não consegue viver se a gente não tem dinheiro, né, infelizmente, se a gente não vende a nossa força de trabalho. Então, se boa parte do tempo das mulheres é despendido para cuidado de pessoas, ou uma parte importante do tempo é despendido para cuidado da casa e cuidar de pessoas, a gente vai ser penalizado. É engraçado como esse discurso que ele é reiterado em várias datas, né? Dia das Mães, Dia da Mulher, mulher faz tudo, né? E como que isso às vezes coloniza o nosso pensamento também, né? Porque parece que muitas mulheres sentem culpa de não gostar de estar, ou de achar enfadonho esse trabalho, ou de achar cansativo, ou achar, né? E como que esse discurso ele, ele é funcional também para o sistema capitalista, né? Como que é funcional ter pessoas não remuneradas que reproduzam a força de trabalho, que cuidem das pessoas para que elas cheguem prontas para as empresas utilizarem, né, essa força de trabalho. Né? Então é muito funcional. A Federici fala isso no livro dela, O Caliban e a Bruxa. Foi uma estratégia ótima, assim, né? De utilizar a força de trabalho feminina, invisibilizar e ainda colonizar a nossa própria cabeça de que isso é um trabalho que é feito por amor. Tudo bem, a gente pode fazer esse trabalho por amor também, né? Assim como quando a gente está trabalhando muitas vezes para o mercado, a gente gosta do nosso trabalho, a gente sabe que a gente faz bem, a gente se sente valorizado, mas não quer dizer que esse trabalho não precise ser enxergado monetariamente também, né? Poxa, eu faço um trabalho, quero ter o reconhecimento social, eu quero. Aí como que a gente vai fazer para valorizar? Então existe essa estratégia, né, de pagar, né? Poderíamos encontrar outras estratégias, né? Poderíamos pensar, mas tem que ser pensado como um trabalho, né? Para dar um exemplo pessoal, né? Eu fiquei 2 meses na casa dos meus pais ajudando a cuidar da minha sobrinha. E era um trabalho, assim, que... Bom, a minha sobrinha é muito querida, né? Mas no início, assim, eu achei aquilo muito difícil. Eu nunca tinha ficado responsável por uma criança. E aquilo, assim, tinha que ter uma paciência, uma criatividade, sabe? Pensar em alguma atividade. Não é fácil, é uma coisa complexa, é uma coisa que requer estudo. Tem muitas pessoas que estudam para isso, assim, que se formam, não é à toa, né? Igual esse trabalho no mercado não é valorizado, né? Porque é visto como um trabalho de mulher. Um trabalho que é feito por amor, mesmo quando feito no mercado, né? Isso Essa acontece com discussão, várias profissões. sim, sim. Não, desculpa, você queria complementar? Não, só terminando assim. Essa discussão que a gente está fazendo está tomando um rumo que é bem interessante. A gente começou perguntando, olha, eu comecei fazendo a pergunta a você, existe um corte de gênero, existe diferença de gênero no enfrentamento, nas consequências da pandemia? E a gente acabou direcionando essa conversa para esse olhar para o privado, para o que é tido como privado, que é o trabalho não pago. Eu acredito que esse é um conceito, é uma ideia nova para muita gente. Muita gente deve estar tendo, pode ser que esteja tendo um primeiro contato com essa ideia e deve estar se perguntando, bom, então quer dizer que eu devo pedir um salário para o meu marido? Né? Uhum. Acho que pode ser até essa pergunta. Né? Mas no caso, só para deixar claro aqui, é uma discussão de uma reprodução social, né, Cristina? Não é uma reprodução Uhum. simplesmente doméstica por esse serviço de cuidado, é um serviço que toda a sociedade usufrui. Então, em havendo um responsável, em havendo alguém a quem se dirigir, seria provavelmente o Estado a quem seria dirigida essas demandas, correto?
Exatamente, né? Na verdade, assim, o que acontece no Brasil é que a gente tem a falta do Estado, né, como ofertante desses recursos, né, tanto para cuidado de crianças quanto para cuidado de idosos, né? A gente tem uma defasagem enorme de escolas de educação infantil públicas, né? Uhum. E também enfim, né, locais para cuidado dos idosos, né? A estratégia que as mulheres encontram são diversas, né? Aqui no Brasil, como eu disse, né, as mulheres de classe média utilizam essa estratégia de contratar os serviços no mercado, que são caríssimos, né? As mulheres pobres não têm condições de contratar uma escola de educação infantil privada, ou então o trabalho das empregadas domésticas. Já as famílias mais pobres, elas rearranjam entre si, ou seja, sempre rearranjam entre si, vizinho, redes de cuidados, né? Uhum. E que daí penaliza muito também as próprias crianças e as próprias mulheres. É necessário, portanto, né, pegando o gancho como tu falaste, né, a maior presença do Estado e a visibilização desse trabalho como um trabalho importante para toda a sociedade, né? Deve ser dividido por toda a sociedade. E além disso, mais uma questão assim, o que alguns países mais desenvolvidos fazem? A questão da divisão de tarefas a partir, por exemplo, da extensão da licença parental e etc. Né? Mas mesmo assim a gente enxerga os dados que as mulheres elas trabalham mais. Então é necessário que tenha esses recursos, mesmo que a gente tenha maior divisão de tarefas entre os casais, né? Que os homens participem mais a partir também de legislações que façam que os homens participem mais, né? Porque a nossa legislação, em termos de licença paternidade, é 5 dias ou até 20 dias, né? É muito pouco enfim, né? Não é nada, não é o suficiente, né? E isso para quem tem carteira assinada, né? Porque a gente enxerga uma classe trabalhadora informal enorme no Brasil. Né? Então a situação é muito difícil, né? E eu acredito que seja mais, né, então, nessas duas linhas, a pressão pela divisão do trabalho doméstico entre os casais, né, e a gente vê que as famílias, elas mudaram muito também, né, esse seria uma solução para um tipo de família, né. Uhum. Aquelas famílias que são chefiadas por mulheres é outro arranjo familiar e elas têm que ter também o aparato do Estado, né, então, tu pode resolve a questão da licença paternidade para famílias que são formadas por homem, mulher e filhos, né? Que está mudando, né? Mas sim, acredito que sim, Renata. Pegando teu diálogo, tem que ser pensado para todo mundo, né? Uma questão social deve ser pensado para solucionar a realidade de todas as pessoas, né? Então, para você complementar o seu raciocínio, você dizia que parte de diminuir as diferenças de gênero seria ter nas famílias que são as famílias mais comuns, as famílias heteronormativas, seria ter uma melhor divisão dos afazeres, das tarefas domésticas entre os gêneros. E você ia complementar com mais alguma outra coisa? É que para isso acontecer, a gente tem que ter uma estrutura institucional, né, que permita que os homens eles fiquem em casa cuidando dos filhos, né? Atualmente a gente tem uma licença paternidade de 5 até 20 dias, né, se a empresa entrar na empresa cidadã, né, no programa Empresa Cidadã. Só que isso funciona só para aquelas pessoas que estão já com carteira assinada, né? Então, Sim, não sim. funciona para os informais, né? Então, que estão crescendo muito, né? Então, a gente tem que ter uma maior equidade salarial entre homens e mulheres e essa divisão de tarefas maior também dentro de casa. Isso seria importante para a questão dessas famílias formadas por homens e mulheres, né? Mas também na sociedade toda, né? Porque a partir do momento que os homens exercem mais essas tarefas, essa muda, né? Muda essa percepção também de que o homem não deve exercer, o homem não tem aptidão, né?
E eu vou te fazer etc. uma última pergunta que nosso tempo está quase esgotando. Você acredita que o movimento sindical possa cumprir um papel positivo para a diminuição das desigualdades de gênero, que agora a epidemia tem contribuído para escancarar? Ah, certamente. O movimento sindical, ele tem esse papel de negociar, de entrar nas negociações coletivas e enxergar melhores soluções para os seus trabalhadores e trabalhadoras, né? Uma das questões é a, é, é a exigência, por exemplo, né, de entender que as famílias, tanto homens quanto mulheres, estão passando por esse período e conseguir, estão passando por esse período de necessidade de cuidados de crianças e idosos e conseguir ter uma maior flexibilização do tempo, né, diminuição da jornada, etc. Isso tanto para homens quanto para mulheres. Então, acho que sempre tem que se enxergar dessa forma, né? Não fazer só cláusulas que tenham que enxerguem a mulher como trabalhadora, mas como um trabalho, como trabalhadora voltada para os trabalhos domésticos, né? Mas como um trabalho doméstico tem que ser dividido entre homens e mulheres, entre todos, né? Sim, Então, sim, sim. ter esse olhar dentro das negociações, que é uma das principais, né? As convenções coletivas, que é uma das principais ferramentas, né, de apoio à classe trabalhadora formal. Sim, elementos como muitas vezes a gente faz muita briga e junto do movimento sindical, apoia para que as mulheres possam ir na reunião de escola dos seus filhos, para que elas possam levar as crianças ou até os idosos ao médico, mas a gente não briga da mesma forma para que os homens também possam fazer isso, porque se eu não tiver, é Uhum. o que você falou, eu tenho que fazer isso no espaço privado, que é a divisão das tarefas, mas se o espaço institucional, esse espaço público, não me dá condições, faz a pressão o tempo todo em sentido Uhum. contrário, é um conflito permanente. Eu não tenho como Exato. resolver só uma dessas duas pontas, não é? Exatamente. É como que esse sistema patriarcal, no caso, ele reforça o papel tanto da mulher como cuidadora, assim como o homem como provedor, né? Isso impacta também na forma como as pessoas elas vão ingressar no mercado de trabalho, como elas vão interagir, como elas vão, inclusive, socialmente, né? Definir seus papéis, né? Então, se institucionalmente a gente força que os homens eles tenham mais um papel de cuidador, né, e se treinem mais para isso, isso também vem de uma pressão por parte do movimento feminista para que isso aconteça, assim, as coisas podem mudar. Sim, sim. E Talvez, assim, agora com a pandemia, de repente, os homens eles tenham, se obriguem a fazer esse papel, né, esse trabalho, você acha que a trabalho. gente sai melhor dessa pandemia com as famílias que conseguiram ficar em casa, tendo uma visão um pouco mais profunda do que é o trabalho doméstico, do que são as tarefas domésticas? Você tem alguma expectativa nesse sentido? Essa é a última pergunta mesmo. Eu acho que por um lado, a gente pode enxergar que isso pode acontecer, né? Até tem algumas pessoas que estão falando nesse sentido, né? Já que, como eu falei lá no início, né, fica muito escancarado, né, esse trabalho, né? Como que esse trabalho é importante, como que as pessoas precisam dele, como que dentro das casas a gente tem que realizá-lo, né? Isso vai depender muito de como que a gente vai se portar. A gente, eu digo, mulheres, como o movimento feminista, etc., né, vamos fazer essa pressão também para que esse trabalho seja visibilizado. Né? Entendo. Se deixar como está, não vai melhorar. A gente precisa fazer com que tudo isso que foi passado juntos precise ser reiteradamente observado, analisado, não é? E aí, você Exato. tem alguma
quer fazer algumas considerações finais? Gostaria de agradecer pelo convite, Renata. Achei muito legal essa conversa. Acho que deu para explorar bastante coisas assim que eu venho estudando e que eu acho que são muito importantes, né, e que devem ser debatidas assim pela sociedade, né? Num período de pandemia, a gente tem uma oportunidade também de conseguir lutar por mudanças, né? Eu acho que, como tu falaste, né, talvez por essa questão dos trabalhos eles estarem mais se expressando mais, a gente consiga ter uma oportunidade de pressionar para que eles sejam visibilizados, que eles sejam valorizados pela sociedade, né? Mas depende da nossa conscientização e da luta, né? Tanto dentro do movimento sindical quanto dos movimentos sociais. Sim, E sim. Eu individualmente agradeço também. o seu tempo, a sua presença. Eu sei que você tem muito mais a dizer sobre isso do que você disse agora, e não vou tirar da banca o privilégio de arguir primeiro a sua tese antes de você colocar ela aqui em público e ser convidada de novo aqui para o Giro Sindical e conversar mais um pouquinho sobre o tema de gênero com a gente. Tá bom, Cris? Legal. Obrigadão, Renata. Eu que agradeço. Eu sou Renata Belzunces e esse foi mais um Giro Sindical contribuindo para a gente entender a epidemia, agora sobre a perspectiva da diferença de gênero. Estivemos com Cristina Vieselli. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente.